gente vai estudar, né, a correlação de dados, tá? A correlação de dados, ela pode ser calculada utilizando a função correl, né, como a gente vai ver aqui, tá bom? E ela varia entre -1 e 1, tá? A correlação zero, ela significa que as duas variáveis que a gente está operando no cálculo, elas não têm qualquer relação entre si. E a correlação positiva indica que há uma medida, né, que uma variável aumenta, a outra também aumenta. Então, elas têm uma correlação em ambas, né? Valores de correlação negativos significa que à medida que uma variável aumenta, a outra diminui, né? Então, para a gente utilizar nesse cálculo, a gente pode utilizar a função correl, que é o coeficiente de correlação de Pearson, tá? E aí, a gente vai utilizar, né, o preço de abertura junto com a quantidade vendida, né, para ver se elas têm alguma correlação entre si. Tá? Então, aqui B8, né, até B107 aqui também, do nosso conjunto de dados. Né? Pronto. Bom, a gente vê, então, no nosso estudo, né, que temos uma correlação negativa. Isso significa que, à medida que uma variável aumenta, a outra vai diminuir. Para a gente validar essa informação, a gente vai criar um gráfico de dispersão, tá? Conhecido como gráfico XY, para representar visualmente essa correlação. E aí você acha que o preço de um item tem uma correlação positiva, negativa? A gente viu que é negativa, né? E como você espera que o padrão do gráfico apareça? Provavelmente aquilo que a gente validou aqui pelo cálculo. Então, eu criando aqui um coeficiente, a gente vê aqui, à medida que então, né, o preço aumenta, a quantidade vendida vai decaindo. Então, tá aqui, quantidade vendida e preço, né? Então, correlação, quantidade vendida versus preço. Né? Então, temos aqui o conceito na prática. Vamos ver a classificação do vendedor e o preço de fechamento. Vamos explorar a correlação entre as variáveis, a avaliação do vendedor e o preço de fechamento de um leilão, por exemplo. Né? O senso comum levaria você a crer que quanto maior a avaliação do vendedor, maior o preço do fechamento. Se esse for o caso, né, você veria uma correlação positiva com ambos agindo de forma semelhante. Provavelmente uma correlação positiva reta. Né? Mas lembre-se de que correlação não é causalidade. Você pode suspeitar que classificações mais altas aumentam a confiança, fazendo com que os preços subam ligeiramente. No entanto, outros fatores podem realmente ser a causa. Talvez vendedores com classificações mais altas, né, tenham ali uma permissão para vender produtos mais caros. Né? Então, pode ter uma regra de confiança ali. Então, nesse caso, a verdadeira causa não são os produtos mais caros, né? Não a confiança. Portanto, tenha cuidado ao explorar a correlação e tirar conclusões, tá? Não podemos só isolar essa conclusão e tirar nada a respeito disso. Né? Existem outros fatores. Bom, como vimos anteriormente, né, então, para calcular a correlação a gente utiliza Correl. Eu vou fazer a calculação entre a classificação do vendedor, né, e o preço de fechamento. Então, aqui, ó, podemos pegar C6, né, e ir até aqui o final. Justamente com B6 até o finalzinho dele aqui, né, que é B105. Agora a gente vai ver uma correlação positiva, né? Então isso significa que à medida que o preço de fechamento aumenta, a classificação também aumenta. Então, para validar, vamos utilizar aqui inserir uma visualização, né? Vamos subir ela até aqui em cima, tá? Para a gente dar uma olhadinha. De fato, né? Ó, então, o nosso preço de fechamento aqui maior, a classificação é maior. Preço de fechamento maior, a classificação também é maior, né? Ó, esse aqui, por exemplo, preço de fechamento maior,
classificação também muito superior, né, em relação às demais. Então a gente tem realmente aqui uma correlação bem positiva, né, 0,64, tá bom? Mas nesse caso, a gente viu então, né, esse preço e a gente visualizou essa correlação positiva. Mas agora a gente vai aprofundar o assunto calculando, né, outras coisas como inclinação, tá? Inclinação, né? E também intercepção, tá? Em Y, né? Para a gente dar uma olhada melhor. Vamos também adicionar aqui uma linha de tendência, tá? Posteriormente ao gráfico. Mas, para a gente utilizar, fazer esse cálculo, né? A gente vai utilizar a fórmula de inclinação, a slope, tá bom? E a fórmula de intercepção, né? Que é a intercept, tá bom? E o conjunto de ambas essas se chama lines, né? Que com base em dados parciais sobre uma tendência linear, calcula vários parâmetros sobre a tendência linear ideal, usando o método dos mínimos quadrados. A intercepção é o cálculo, né, do valor de y, no qual a linha resultante da regressão linear de um conjunto de dados interceptará o eixo x, né? O eixo y, desculpa. Quando x for igual a zero, tá? Basicamente a intercepção, né, do eixo. E a inclinação calcula a inclinação da linha resultante da regressão linear de um conjunto de dados, tá bom? Então, vamos utilizar esses dois cálculos aqui no nosso gráfico. A inclinação, né, que é o slope, no caso, a gente pode utilizar aqui inclinação B6 até B105, né? Então, 105. Teremos uma inclinação. Opa! Faltou outro, né? Aqui, C5 até C105. E aí teremos aqui, né, a nossa inclinação de 5,03. A intercepção, né, ó, interseção em y da linha derivada via regressão linear. Temos também, então, aqui o nosso intervalo. Deixa eu ver certinho aqui. Vou pegar aqui para não faltar o tempo. Temos aqui que seria 16,88. Bom, e aqui, né, eu vou calcular o meu linest do meu intervalo, né? B105, pronto, isso mesmo. Linest do meu intervalo B6 até B105 e C6 até C105. Opa, número correto. Cadê? E aí está, né? Clicando aqui, a gente utilizando o linest, tá? Ele vai trazer aqui pra gente 5,03 e 16,88, né? Exatamente o que a gente encontrou na inclinação e na intercepção, tá? Mas vamos dar uma olhada se o gráfico também vai nos dizer isso. Então a gente pode vir em editar o gráfico, né? Aqui em personalizar, você pode vir em séries e linha de tendência, tá? Aí aqui eu vou mostrar o R quadrado, tá? Que é a linha de tendência para o marcador personalizado, né? Então aqui a gente tem a linha de tendência, o R quadrado 0,41, né? Que mostra aí também uma correlação, uma tendência bem forte. Também é possível utilizar a equação, né, dentro do marcador, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.